E aí, galerinha do sétimo ano, beleza? Tudo certinho? Vamos lá para mais uma aulinha de geografia, então. O professor Lucas Gonzaga veio dar aquela aulinha para vocês, certo? Então, bora lá pegar o livro, página 47, e hoje vamos conversar sobre cidadania e democracia, certo? Então, roda a vinheta. Galerinha, voltando então, todo mundo lá na página 47, e aí vocês vão ver que a gente vai conversar na aula de hoje, como o professor já falou, sobre cidadania e democracia. Tá, professor, mas eu vejo nos jornais, nos noticiários, a palavra cidadania. Eu vejo, professor, nesses últimos tempos, muitos noticiários sobre democracia. Mas o que é cidadania? O que é democracia? Será que um depende do outro? Vamos lá, a gente já vai ver, tá? Pessoal, um aspecto importante no desenvolvimento econômico e social de um país é a qualidade da sua democracia, pessoal. Não adianta o país ter um alto desenvolvimento econômico ou social e não ter uma grande qualidade na democracia. Porque a democracia, por exemplo, ela vai dar a liberdade do professor estar gravando essa aula, de falar sobre democracia ou direito a voto, certo? Uma série de coisinhas que a gente já vai ver. Então, pessoal, o desenvolvimento, ele não vai ser só na economia, ele não vai ser só na modernização, na industrialização, nas tecnologias. Para nós sermos um país realmente desenvolvido, a gente tem que envolver outras esferas também, da parte econômica, da parte tecnológica, da parte industrial, como, por exemplo, a sustentabilidade e a democracia, certo? Então, esses dois itens, eles são super importantes para a gente ser um país desenvolvido, para a gente se desenvolver. Então, pessoal, nos países desenvolvidos, não foi somente a industrialização que vai ampliar a nossa qualidade de vida. Não foi somente a tecnologia que vai ampliar essa qualidade de vida. Foi um longo processo que ele vai se iniciar lá no século XIX, certo? Então, várias conquistas populares são base da democracia e elas seguem até hoje. Tá, professor? Tu pode me dar exemplo de conquistas populares que as pessoas saíram na rua, que as pessoas foram atrás do direito delas? Por exemplo, carteira de trabalho, uma jornada de trabalho, direito às férias ou direito ao voto, certo? Então, vários itens que a gente vai conversar, que a gente vai conversando nessa aula, foram importantes para a democracia. Então, até o final do século XIX, minoria dos países, as pessoas tinham direito do voto, por exemplo, certo? Quem não tinha rendimento não poderia votar. Então, hoje a gente já vê que a democracia, o direito ao voto, ele está na maioria dos países do mundo, certo? Inclusive o Brasil. Que no Brasil, pessoal, as lutas sociais, as reivindicações que o povo fez, eles deram direito à escola gratuita para todos, a redução da jornada de trabalho, as melhorias nas condições trabalhistas, como, por exemplo, direito a férias, pagamento de hora extra, licença maternidade ou paternidade, certo? E tudo isso vai ser concretizado
lá na Constituição. Então, na Constituição, por exemplo, pessoal, vai estar a lei do direito ao voto às mulheres, vai estar leis que vão tornar o racismo, por exemplo, crime. Então, essas leis foram todas reivindicações e lutas sociais que a gente conseguiu, certo? A partir da democracia. Mas será, professor, que as pessoas sabem o que é cidadania? Pessoal, cidadania é uma conquista, certo? E olha só, o pessoal chegou a se arrepiar. Por quê? Porque é uma conquista do povo, porque é uma conquista dos cidadãos que pressionaram as autoridades para obter certos direitos, pessoal, que a gente tem hoje. Então a gente já nasceu com esses direitos. Esses direitos já existiam, porém teve muita gente há anos atrás que lutou por esses direitos, que lutou para vocês estarem estudando, que lutou para o professor estar trabalhando, para o professor escolher a profissão dele, certo? Então, olha só os direitos. Direito de ir e vir livremente dentro do território nacional. Direito de votar e de ser votado. Direito de igualdade perante a todos. Direito de opinião, de liberdade de expressão, certo? De vocês poderem escrever com consciência e falar com consciência. Ou direito de poder escolher livremente a nossa religião, por exemplo, ou não ter religião, direito de escolher a profissão, pessoal, direito de escolher o lugar que eu vou morar, que eu quero morar. Então, todos esses direitos, eles foram conquistados a partir de lutas, a partir de cidadãos que pressionavam as autoridades, certo? Então, o povo conseguiu vários e vários direitos durante toda essa história nossa recente. Então, esses direitos, pessoal, que o professor acabou de falar, eles nem sempre existiram, certo? Em alguns lugares do mundo, eles ainda não existem. Nos últimos anos, esses direitos eles foram efetivados em vários lugares no mundo e teve lugares do mundo que eles não foram efetivados. Então, olha para o mapinha aí agora. Pessoal, esse mapinha vai mostrar para vocês que quanto mais verde escurinho, maior a democracia, maior o direito de ir e vir, maior a liberdade de expressão, liberdade de escolhas. Só que quanto mais marronzinho, quanto mais vermelhinho, marronzinho, menor vai ser o direito das pessoas de escolher sua religião, de escolher sua profissão, ou, por exemplo, de votar, certo? Então, infelizmente, a gente vai ver que no mundo, nem em todo lugar vai ter democracia. Imagina um lugar, um país, onde tu não pode acessar a internet, onde tudo é limitado, onde a gente não tem direito a escolher uma profissão, não tem direito a escolher uma religião. Então, esses países marronzinhos são os países que a gente vai chamar de regime autoritário, certo? Que a gente não vai ter essa liberdade de expressão, que é uma consequência da democracia, certo? Então, quanto mais verde escurinho, mais democrático é este país. Voltando então, pessoal, até as primeiras décadas do século passado, não existiam para a maioria das pessoas escolas públicas, pessoal, e obrigatórias aos jovens. Elas não poderiam expressar suas opiniões, porque existiam governos ditatoriais que controlavam, por exemplo, a nossa fala, o que a gente ia falar. E o que acontecia? Elas ficavam com medo. Por que elas tinham medo? Porque elas eram presas e eram torturadas, certo? E esses direitos democráticos, eles vão se transformando com o tempo e com a necessidade que a gente tem, certo? Então, a gente lembra, todos nós estamos em mudança, em transformação, e a gente vai surgindo, criando novas leis, novas necessidades, de acordo com a mudança da nossa sociedade. Então, por exemplo, direito ao voto. Mas o professor está falando das mulheres, olha só. A mulher brasileira, pessoal, ela vai ter o direito ao voto só em 1932. Porém, nem todas. Em 1932, só mulheres
casadas com autorização do marido, viúvas ou solteiras com renda própria poderiam votar, certo? O voto liberado para todas as mulheres, por exemplo, só vai ser liberado em 1946 aqui no Brasil, certo? Imagina ter lugar do mundo agora onde mulheres não podem votar. Então reflitam sobre isso. E isso é a base da democracia, vai deixar com que a gente tenha escolhas e possibilidades, certo? Desigualdade social não é boa para a democracia nem para a cidadania, certo? Porque a gente conversou de leis, a gente conversou sobre democracia, a gente conversou sobre cidadania, mas a gente tem muita desigualdade social no Brasil. E a gente vê que, infelizmente, as pessoas com seu nível de renda, por exemplo, elas vão ter acesso mais fácil às coisas. Elas vão ter acesso a uma escola melhor, elas vão ter acesso a uma saúde melhor, certo? Elas vão ter acesso a algumas vacinas, elas vão ter acesso, por exemplo, a itens melhores, a comida, por exemplo. Tem gente agora nesse momento passando fome no Brasil. Então, a desigualdade social ela não é boa para a democracia e nem para a cidadania. Pessoal, mas o que é cidadania para a gente finalizar? Cidadania é compartilhar, é partilhar, é auxiliar todo mundo, para que todo mundo caminhe junto, sem desigualdade, nem desentendimentos, certo? Cidadania, pessoal, é ajudar o próximo. Cidadania é querer o bem para todos. Cidadania é, por exemplo, ajudar alguém a atravessar a rua, é ajudar o teu colega em sala de aula a resolver um exercício, certo? É ter empatia, certo? É ajudar. É a gente querer o bem para o próximo, querer o bem para a sociedade. Praticar cidadania é conviver bem em sociedade. Pessoal, e esse fica o recadinho para vocês. A cidadania nada mais é do que conviver bem em sociedade. Então, pratiquem cidadania nesse momento, certo? Até dentro das nossas casas, nas redes sociais, com a nossa família. O professor queria estar falando isso em sala de aula, para a gente praticar a cidadania em sala de aula, ajudar o colega a fazer o exercício, ou ele não entendeu o conteúdo, ajudar ele, ou ele cair no chão, estender a mão para ele, certo? A gente sempre tem que pensar no bem da sociedade, e isso a gente vai estar praticando a cidadania, certo? Pessoal, e essa foi a aulinha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijão do professor, tchau, tchau, até semana que vem.